Eu sempre achei que eu conseguia dar conta de tudo, sabe? Menos 3 milhões de quilos de alumínio que deixaram de ser descartados no meio ambiente. Se eu saber me posicionar, ter autoconfiança, porque o Paramestres é uma ferramenta que ela foi pensada e desenvolvida pro cabeleireiro. No episódio de hoje, recebo a Daniele Caroline, gerente de marketing da Papel para Mechas, uma marca pioneira e líder em papéis sustentáveis para mechas no Brasil. A Dani compartilha como o marketing entrou na sua vida, os desafios de construir uma carreira e o que faz continuar. Vamos falar sobre liderança feminina, sustentabilidade, inovação, conexão com clientes e como equilibrar carreira, autocuidado e maternidade. Um episódio para quem acredita que crescer também é se posicionar. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Prazer te Lari. Que honra estar receber. aqui. Muito obrigada. Amor, fala pra mim, em que momento da sua vida o marketing entrou como uma escolha profissional, assim, de cara, quero ela? Claro, na verdade ele não entrou como uma escolha profissional. O marketing ele caiu para mim, né? Ah, Eu sou formada em gastronomia, tenho uma pós em inovação em artes culinárias que eu fiz em Portugal. nossa, é verdade, você fez cruzeiro. Trabalhei em navio de cruzeiro, exatamente na cozinha. Aham, E na minha cabeça isso seria o que eu faria para a vida, né? aham. Mas depois disso tudo, quando eu voltei para Londrina, eu percebi que o mercado da gastronomia aqui ele era totalmente desvalorizado. Eu dei uma pausa e nesse meio tempo surgiu o papel para mechas na minha família. E como eu tinha uma certa facilidade em comunicação, em escrita, aí eu fiquei meio que responsável pelo marketing, a gente nem chamava de marketing. Aham. Eu fazia um pouco de tudo, ajudava na produção, ajudava na venda, e isso foi sobrando para mim ali essa parte de ajustes da comunicação. E conforme a empresa começou a crescer, tomar um certo rumo, eu fiquei cuidando dessa parte e hoje eu escolho o marketing como uma profissão. Depois que eu entendi que o marketing não é sobre divulgar o produto, mas ali a gente conta histórias, a gente gera conexões reais. Então isso mudou a minha percepção e me fez apaixonar pela profissão que eu tenho hoje, que é o Ai, marketing. que incrível. Gente, eu conheço a Dani, a gente estava falando logo no início, eu conheço ela há bastante tempo, porque eu estudei com o primo dela na faculdade, Foi. e é verdade, eu tinha Na época eu fazia esquecido que você fazia gastronomia. gastronomia. Eu lembro que uma época que você foi fazer cruzeiro para cozinhar Sim. dentro do cruzeiro. Eu lembro que eu falei pro Luiz que eu achei a coisa mais incrível você fazendo no cruzeiro. Nossa, eu tinha me esquecido dessa questão, é verdade, você fazia É, eu gastronomia. fiz gastronomia, daí terminei dia 15 de dezembro, dia 17 eu já estava embarcando, fiz todo o processo, Aham. né, durante a faculdade, e aí embarquei nessa aventura, aí fiz um contrato, depois fui estudar em Portugal, depois fiz mais um pouco de outro contrato e voltei. Eita, e o marketing, tudo a ver, né? Uma coisa com É, a outra. Inclusive eu tive marketing enquanto eu estava fazendo a pós lá em Portugal, e era uma matéria assim que eu falava, meu, Nunca. tipo assim, eu não tava sem cabeça nenhuma para isso, entendeu? E Aham. depois caiu no meu colo. E você sempre se imaginou atuando no universo da beleza, ali, utilizando o marketing para isso? Não, Não, né? não, nunca. Na verdade, eu nunca fui muito ligada também à beleza, nunca fui uma pessoa muito vaidosa, mas depois que eu descobri esse universo, porque na minha cabeça antes o marketing, ele é, ah, esse universo da beleza, ele era totalmente focado em estética para mim. E Aham. quando a gente foi mais a fundo, que eu conheci através da Papel para Mechas, você entende que o universo da beleza ele é magnífico, sabe? Ele Grandioso, né? ele tem um poder de transformação absurdo, né? Não só a carreira, hoje o profissional cabeleireiro ele é muito mais valorizado do que antigamente, mas, poxa, um corte ele tem o poder de mudar, renovar a pessoa, né? Fazer uma mecha. Até a gente vê muitos vídeos hoje de transformação, as pessoas se emocionam. Então, esse é o verdadeiro poder da beleza, do universo da beleza, né? Aham. Renovar as pessoas, autoestima. Então, é assim, é incrível. Na nossa época, antigamente, falava que cacheadas não poderiam ser loiras porque não tinha produto, não sei o quê. Eu tô vendo você loira, tudo já quebrando esse paradigma também, né, juntamente. Sim, sim. E hoje, com o papel para mechas, a gente consegue fazer com que as mulheres tenham um cabelo extremamente saudável. A gente que é cacheada, muitas vezes fazia mecha no alumínio e você perdia a curvatura. Então, hoje, o nosso papel ele traz todos esses benefícios, principalmente para nós cacheadas. E Cabelo íntegro. agora vem a questão mãe. Em algum momento você sentiu que precisava escolher entre ser mãe e crescer profissionalmente?
Em vários momentos, Lari. É, como que foi Na isso? verdade, eu acho que a maternidade ela é muito romantizada, né? Demais, Mas Anne. não é esse mar de flores, né? Eu acho que eu só consegui lidar com isso através do apoio da minha família. Meu esposo sempre me apoiou, sempre falou assim: não, vai lá, se precisar você viaja, a gente ainda vai te esperar lá no aeroporto com uma plaquinha. Ai, que lindo. E então, assim, foi muito importante, porque quando a gente é mãe, tudo muda, tudo se transforma. O Tudo. tempo, as prioridades. Então, é difícil equilibrar, sabe? Todos os pratinhos ali. É muito difícil, Então, né? se não fosse o apoio deles, eu acho que eu não teria conseguido. Minha mãe, por exemplo, ela fez faculdade de enfermagem, só que ela não teve condições de seguir na carreira porque ela ficou cuidando da gente, do meu irmão, que era mais novo. Aham. Então, são escolhas mas aí com o apoio deles, eu consegui ali manter o profissional, a maternidade, mas não é fácil E alavancar cada vez mais, né? alavancar cada vez mais. Porque o marketing, às vezes, tem a romantização, que parece ser muito fácil, não sei o quê, mas assim, a gente que mexe com mídia, trabalha com mídia, como é difícil, como é desafiador. É muito difícil e muda todos os dias, né? Dani do céu, você tem que estar acompanhando ali o mercado a Todos todo os dias instante. Eu a fico gente assim, conversa muito sobre isso também, que todos os meu dias muda o algoritmo, a Deus! gente estabelece uma estratégia, de repente tem que mudar de novo. Então é Aham. um acompanhamento frequente que a gente tem que fazer. Nossa, ontem eu tava conversando com uma amiga minha, e eu tenho uma marketing pro meu Instagram também, né? Que a gente voltou a ter parceria recente. E aí ela tinha me falado de uma forma como tava tendo no Instagram, como eu tinha que fazer a entrega. E eu conversando com essa minha outra amiga que também é formada em marketing, ela falou, Lari, já tá mudando de novo. Eles já estão Uhum. querendo outra forma. Eu falei, gente, peraí, eu não tô conseguindo Quando a acompanhar. gente aprende o jeito que tem que ser, eles já mudam de novo. Eu não tô conseguindo acompanhar, o que que tá Sim. acontecendo? E aí, pro seu marketing, que querendo ou não é diferente, é para cabeleireiros, voltado para cabeleireiros, salões, como que é voltado? Como que você estuda? Como que é esse estudo? Então, na verdade, o nosso processo ali é diário, né? Eu até falo para o pessoal, principalmente quando a gente vai fazer a contratação, a gente fala assim, meu, nós somos uma empresa muito dinâmica, as coisas vão acontecendo todos os dias e a gente tem que estar pronto para a mudança. Então, Uhum. assim, eu acho que até um pouco dessa falta de embasamento, talvez que eu tenho no marketing, talvez proporcione isso, sabe? De estar sempre buscando e tal. E porque a gente não sabe de tudo, né? E até o que a gente sabe muda com constância, Nossa então senhora, não tem jeito. E aí, para quem ainda não conhece, o que é papel para mechas? papel para mechas. O papel para mechas é uma ferramenta que ela foi pensada e desenvolvida para o cabeleireiro. Então a gente traz vários benefícios, tem duas tecnologias, a tecnologia Airflow, que ela otimiza o fluxo de ar que acontece, porque quando você tem a mistura do pó descolorante com a OX, ali liberam alguns gases. E quando está no papel alumínio fechadinho, esse gás ele sai por cima, por isso que muitas vezes mancha ou Hum. estufa, e com Uhum. o nosso papel ele acontece de forma bem fluida. A gente tem a tecnologia Grip System, que ela adere total ao cabelo. Até a gente tem bastante vídeo no Insta das mulheres jogando a cabeça para frente. Porque antes a mulher, quando ia fazer mecha, ela tinha que ficar intacta lá na Aham. cadeira, não podia nem olhar para o lado, senão o papel escorria, né? Aham. Então a gente fez esse papel pensando em todas as necessidades do profissional, da cliente, e ele é um papel totalmente sustentável, reciclável, reutilizável. Essa questão da sustentabilidade é muito forte para a gente. Então, até a gente faz um evento que chama Percepções, e a gente traz essa evolução dos métodos. Desde a touca, né, começou lá em 1970 com a touca, depois precisava de algo para fazer uma mecha mais personalizada. Aí entrou o alumínio para ter um isolamento, que foi uma ferramenta adaptada para o salão. E Uhum. se a gente pegar o rótulo do pó descolorante, lá fala que não pode utilizar em contato com material metálico. Mas, como foi uma coisa que foi passada, né, para frente, o mundo inteiro Sim. utiliza o alumínio. E a gente trouxe essa evolução, papel para mechas, para fazer essa Olha. substituição. Que incrível. Eu vi, eu tava, quando eu fui te mandar o convite, eu sempre te acompanhei no Insta, né? Uhum, E eu vendo a evolução, tudo a evolução da empresa. E aí eu vendo que interessante, principalmente por ser sustentável, porque é isso, né? O meio ambiente. O sim. quanto a gente precisa
utilizar dos nossos métodos para não poluir cada vez mais, né? Que infelizmente vem acontecendo. Sim, hoje a gente já produziu mais de 300 milhões de folhas de papel. Caramba, Se a gente Dani. colocar numa balança, isso é menos 3 milhões de quilos de alumínio que deixaram de ser descartados no meio ambiente. Se a gente parar para pensar, talvez as primeiras mechas que foram feitas com alumínio, há 50, sei lá quantos anos atrás, esse alumínio ainda está no meio ambiente, ainda está no solo. Uhum. E esse alumínio que a gente faz mecha, ele não é reciclável. Entendeu? Diferente de uma latinha, uma coisa ou outra de alumínio que a gente faz a reciclagem, mas esse alumínio, ele é descartado. Então, esse alumínio tá aí ainda, poluindo, e a gente trouxe esse material A diferença. para diminuir esse impacto no meio ambiente. Ai, que incrível. E ser pioneira e líder de mercado traz muita responsabilidade. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Não é uma tarefa fácil, Lara. Eu acho que, além de ser pioneira e tem essa coisa, não é ditar tendências, né? Mas eu acho que é sustentar as escolhas. E tem uma coisa até meio divertida que a gente fala que nós somos os improváveis, nós somos pessoas de nichos totalmente diferentes do mercado da beleza que atuam em cadeiras estratégicas hoje dentro da Papel para Mechas. Uhum. Então tem eu que venho da gastronomia, o meu irmão, o CEO, ele era como é que fala, gente? Segurança do terminal. Mentira! Ele era Olha! segurança do terminal. O meu irmão mais novo, ele era parte administrativa, hoje ele cuida do financeiro. Tem o Adailton, que era advogado, hoje ele é o CEO da empresa. Então, eu acho que isso proporcionou pra gente ter um olhar diferente no mercado. A gente não veio com os vícios do mercado, sabe? Uhum. Então, assim, é mais difícil também, porque a gente não tem o caminho certo, a gente vai testando, vai errando, vai acertando, mas isso é o que nos fez estar onde estamos hoje, já em 19 países, e esse sucesso total. Que incrível! Somos uma marca internacional. Nossa, que reconsideração, que representatividade que vocês são. Sim, de Londrina para o mundo. Nossa, parabéns! Sempre levando o nome da nossa cidade. Parabéns! Nossa, isso é incrível, porque é isso, o quanto vocês, de várias áreas distintas, o quanto vocês se dedicaram cada vez mais para ser diferença, né? Sim, sim. A gente sempre vai meio na contramão ali. Se as pessoas estão indo para cá, a gente fala, opa, vamos ver o que tem aqui e fazer diferente. Como foi sua trajetória até chegar à gerência do marketing? Claro, eu acho que a gerência ela vem para mim como uma consequência, né? Como eu estava desde o princípio, ajudei na estruturação da marca, no conceito e tudo mais. Uhum. Conforme a equipe foi ampliando, a gente foi trazendo pessoas, o marketing, a gerência veio para mim como uma consequência disso tudo, pela responsabilidade, pelo envolvimento, pela história da marca, carregar essa essência, passar. Então, muitas vezes tem coisas que eu nem sei, que minha equipe me ajuda, mas eu tenho a troca de falar assim, olha, papel para mechas é dessa forma, então vamos ajustar isso para fazer, para ficar de acordo com a marca, né? O famoso vestir a camisa, né, da empresa. Vestir a camisa. Vestir a camisa da empresa. E a sustentabilidade é um pilar, né, forte da marca. Como que esse valor é percebido hoje pelos profissionais da beleza? Como que eles enxergam? Hoje é muito mais forte do que no princípio, quando a gente começou. Até tem um estudo que a gente fazia no começo, quando a gente lançou o produto, cerca de 30% da população brasileira optavam por produtos sustentáveis e tudo mais, e hoje a gente fazer um comparativo, a gente está falando de coisa de 70%. Então, a preocupação com a sustentabilidade, ela aumentou muito mais. E a sustentabilidade para a gente nunca foi um atributo de marketing. A gente sempre trouxe isso para o Papel para Mechas como um pilar mesmo, entendeu? Até no começo, quando a gente foi lançar, algumas pessoas falaram assim, mas não investe em sustentabilidade, não precisa falar sobre isso. E, mais uma vez, a gente indo na contramão ali, a gente falou, não, a gente preza por isso. Tanto que o nosso slogan era transformando a beleza de forma sustentável. A gente ainda prega isso, essa consciência, a gente ainda traz essa consciência, né, pro público, mas a sustentabilidade ela é muito forte na empresa e a gente entende hoje que o profissional que escolhe papel para mechas é um profissional que está preocupado com o futuro e assim como nós quer deixar um legado aí. E a gente trabalha muito essa sustentabilidade, essa conscientização da sustentabilidade, essa educação.
Cara, Então, que incrível. É porque é isso, é o diferencial. As pessoas não querem que você mostre porque acham que é desnecessário, muitas das vezes, sendo que é o diferente. Você tá pensando no meio ambiente. sim. O que muitos, infelizmente, acabam não pensando, né? Isso, e anos atrás isso daí não tinha tanta relevância, né? E Aham. hoje a sustentabilidade está em alta e a gente, Que continue cada vez mais. sim, com certeza. E a Você gente trouxe uma cresceu com isso. sacola, Trouxe. mostra pra gente, com produtos. Isso, é Ah um lá, o papel para papel. mechas. Isso. Aqui, na verdade, eu trouxe. A gente tem uma linha bem completa de papéis, né? A gente tem a Olha. linha do standard, que ele é um papel mais fininho. Então, de repente, aquele profissional que está acostumado com o alumínio vai se adaptar melhor com esse. Uhum. O Multicolors, ele é derivado dessa linha aqui, ele é bem molinho também. Ele tem 4 cores, eu trouxe 2 aqui, mas essas cores elas possibilitam um serviço, então você pode usar uma cor para descolorante, uma cor para coloração, ou você pode usar uma cor na nuca, uma cor no topo para diferenciar. Então traz diferentes serviços. Tem o Premium para quem usa um papel mais cartonado, aquele papel mais duro, vai se adaptar melhor com esse. Então a gente quis deixar bem acessível assim para todo mundo. Uma linha bem completa. Caramba! Eu Tem tô mais, mas eu trouxe impressionada. só esses hoje. Rapaz, tem mais Deixa eu abrir para ainda. você ver. Que incrível! Então ele já vem Gente, cortado, super prático. nossa, facilita muito o trabalho do Isso, profissional. ele tem uma película plástica aqui, Aham. celulose. A gente utiliza também um adesivo vegetal da goma, extraído da goma de mandioca. E os papéis com tinta ou personalizados são com tinta tóxica à base de água. Então a gente pensa no processo todo. Nossa, isso é E é incrível. muito fácil também, porque o profissional ele só faz a aplicação aqui Aham. e fechou e pronto, só Acabou. esperar. Não Aham. precisa ficar fazendo um monte de dobras, perdendo tempo, colocando Ah! presilha. Por isso que aqui, ó, a gente consegue ver a tecnologia Airflow, então os gases vão vazar aqui pelas Aham. laterais e o papel, a hora que ele fecha na mecha, ele não escorre mais e não precisa de grampo e nem de dobra. Nossa, que Então, o profissional praticidade! ganha tempo, entendeu? A cliente ganha tempo, otimiza a Aham. performance, ele já vem cortado, não precisa ficar ali no rolo, cortando papel. Nossa, é uma praticidade total para o cabeleireiro. E são muitos benefícios. Demais! E são vários tipos de cores que você pode estar fazendo, tipo de. Isso, várias Dani, que cores. incrível! A gente tem o preto também, o ébano que eu não trouxe. Tem bastante coisa, tem para todos os Nossa, gostos. não, arrasou. Gente, eu não sou cabeleireira, fiquei com vontade, eu quero pintar de novo meu loiro. Quero pintar de novo meu loiro. No, Faz diferença. no seu olhar como gerente de marketing, qual é o maior desafio comunicar o produto técnico de forma acessível para as pessoas? A gente tem que. A gente descobrir uma comunicação ali que fica nem muito técnica e Uhum. para não afastar quem está começando, para a pessoa não entrar no nosso Insta e falar, nossa, esse papel não é para mim, ou, sabe, não causar nenhum empecilho, nem muito simples, porque é uma inovação, é um papel que tem tecnologia, então para não perder a credibilidade. Então a gente encontrou esse equilíbrio ali para fazer essa comunicação, onde a gente fala, a gente não fala, o papel tem a tecnologia, mas o papel vai otimizar a sua performance, vai melhorar os seus resultados, vai entregar esse resultado para sua cliente. Mas a gente tem também os nossos embaixadores educacionais, onde eles promovem treinamentos, cursos, e aí a gente consegue falar numa linguagem mais técnica, porque tem muita coisa nesse papel. Eu imagino. E eles precisam sentir confiança, segurança também ali, né? Sim, Então você já tem uma equipe preparada para ensinar eles a utilizar da melhor forma e sim. trazendo os benefícios, a praticidade que ele vai Exatamente. ter. Isso, na prática Caramba. ali no dia a dia do salão, tudo que o papel proporciona. Nossa, isso é incrível, eu adorei essa daí. Essa ideia é maravilhosa. E como é liderar e posicionar uma marca nacional a partir de Londrina, do Paraná, para o mundo? Então, na verdade, eu acho que a gente é a prova viva que você não precisa estar num grande polo ou numa grande capital para posicionar um produto, para lançar uma inovação. A gente consegue fazer isso de qualquer lugar. Mas o que a gente precisa e o que a gente preza muito são as conexões, né? Porque não adianta você começar uma marca hoje e querer se comunicar com o mercado quanto marca, porque ninguém te conhece. Então a gente contou muito com a ajuda das pessoas que hoje são nossos embaixadores, muitos profissionais testaram, validaram para a gente o produto e hoje fazem parte da nossa comunidade. E aí foi meio que uma transferência de autoridade.
eles falando com a autoridade do produto, com a autoridade deles, grandes nomes renomados do mercado. E a gente hoje a gente tem a nossa própria voz, a gente se comunica já quanto marca, né? A gente tem essa autoridade, mas foi essa troca. Ninguém faz nada sozinho, né? É sempre ninguém sobe sozinho sem ter ajuda, sem ter um acompanhamento ali em volta, né? Exatamente. Todo mundo ajudando. E sendo uma mulher em um cargo de liderança, quais aprendizados mais te fortaleceram ao longo da sua carreira? Claro, eu acho que saber me posicionar, ter autoconfiança, porque ainda mais assim que eu não tinha uma formação em marketing, isso sempre me trouxe muita insegurança. Uhum. Então no começo eu sempre escutava mais do que falava, às vezes tinha medo de colocar a minha opinião, mas depois que eu comecei a seguir a minha intuição e também fiz meu dever de casa, né? Comecei a pesquisar mais, fiz alguns cursos, então eu acho que me posicionar e fez a diferença. E também não precisei endurecer quem eu sou para ser respeitada, né? Eu acho que quando a gente é a gente mesma, quando a gente é verdadeira, o respeito vem e é fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Quais foram os maiores desafios de conciliar maternidade e uma posição de liderança? Essa é sensível. No começo foi bem difícil. Eu sempre achei que eu conseguia dar conta de tudo, sabe? Tanto que quando a Júlia nasceu, eu não tirei licença. Eu ganhei, ela estava no hospital respondendo direct, porque na época eu ficava responsável pelo direct também, e eu nunca parei. Então, assim, foi um ano com ela no colo e com a mão no computador ali, entendeu? E com isso tem até alguns traumas. Eu tinha muitas expectativas também para a introdução alimentar dela. E quando a gente é mãe, não sei, a gente se culpa demais, sabe? A gente acha que a gente tá falhando o tempo todo. E justo nessa época ali, quando a Júlia tinha mais ou menos uns 6 meses, nós começamos a fazer uma contratação para gente da minha equipe. Só que assim, eu home office e tendo contratação para pessoas do marketing. Justo naquela época também estava tendo implementação de sistema para o marketing. Nossa. Eu tava assim, gente, eu não tava conseguindo equilibrar as coisas, sabe? Era minha Uhum. filha em casa, eu em casa também home office, mas trabalhando o tempo todo, não conseguia dividir as coisas. E por muito tempo eu não consegui fazer essa divisão de trabalho, de tempo só para ser mãe, tempo só para trabalhar. Depois que a Júlia fez um ano, eu comecei deixar ela com a minha mãe, então eu deixava ela meio período e o restante do dia eu ficava com ela. Só que enquanto eu tava no trabalho, eu tava com a cabeça lá, tipo assim, será que tá tudo bem? Aquela culpa de tipo, poxa, minha mãe poderia estar fazendo as coisas dela, mas tá ficando com a minha filha o dia inteiro. Às vezes mais que meio período, porque às vezes eu precisava prorrogar um pouco mais. E aí eu chegava em casa para ficar com ela e minha cabeça no trabalho, um monte de coisa que eu não tinha conseguido dar conta de fazer na parte da manhã, tinha que fazer à tarde, aí eu não conseguia dar nem atenção para ela, nem fazer as coisas do trabalho. Então, assim, esses 2 primeiros anos ali foi bem complicado, custou um pouco assim a minha saúde mental para tentar dar conta de tudo. E só esse ano a gente colocou ela na escola integral, porque desde o princípio a gente fez um combinado, eu e meu esposo, que a gente não iria colocar ela na escola antes dos 3 anos, porque a gente queria que ela soubesse comunicar, que ela, entendeu? Então a gente foi uma decisão nossa. E esse ano ela está indo para a escola, então hoje eu entendo que a presença vale muito mais do que o tempo. Então hoje, enquanto ela está na escola, eu me dedico totalmente ao trabalho, faço todas as minhas coisas. Saiu dali, hoje eu consigo repartir as coisas, tô com ela, tô 100% com ela e tento manter esse equilíbrio aí, mas não é fácil. A gente sabe, assim, não sou mãe, mas eu cuido da minha mãe e a gente sabe o quanto a gente se culpa nessa questão, né? A gente quer dar o melhor de si para a pessoa, para o seu filho, para sua filha, você quer dar o melhor de si, mas você quer dar o seu melhor no seu trabalho, você quer dar o melhor de si para você mesma. Sim. E aí vem a cobrança muito grande, né? E ainda hoje, assim, tem dias que a maternidade pede mais, tem dias que o trabalho pede mais. Então é tudo questão de equilíbrio, mas fazer essa divisão ali, tipo assim, não, eu vou trabalhar aqui até essa hora, depois eu vou ficar com a minha filha. Aí deu uma aliviada nas Que coisas. bom. Eu não anotei essa pergunta, mas eu vou te perguntar, porque eu olhando você agora, olhando toda a sua evolução,
admiro cada vez mais ouvir você falando da sua trajetória, ouvindo você falar da sua carreira, da sua profissão, da maternidade. É lindo de ver toda a sua evolução. E eu queria te perguntar, o que que você diria para Dani de 10 anos atrás? Nossa. 10 anos atrás. Nossa, eu completei 30 em novembro, né? E sempre pensei, poxa, 30 é a idade do sucesso, né? Mas o que que é o sucesso? Eu sempre pensei, aos 20 eu pensava em ter um restaurante, estava, né, viajando o mundo e queria isso por muito tempo. E depois minha filha nasceu e a gente sempre fica buscando um milhão de coisas. Até quando eu fiz 29, eu estava na terapia, ainda faço terapia, e eu falei assim, eu quero, sei lá, eu quero ganhar mais, eu quero ter um carro, tipo, só bens materiais, entendeu? Mas Sim. quando você para olhar tudo que você já tem, e quando a gente conquista ou alcança algum sonho, alguma outra coisa, a gente não se dá conta daquilo que você já está vivendo, tudo que você sonhou, entendeu? Então, eu diria para ela, meu, não muda nada. Faz o que tem que fazer, vai vir obstáculos, não vai ser fácil. Cara, tem dias assim que é muito difícil, mas faz parte, é a vida, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de quem eu sou hoje. Sou muito feliz. Isso é ótimo, isso é lindo de ver e você transpassa isso, transpassa o quanto você tá bem, o quanto você tá feliz. Que bom. Tô muito orgulhosa de você, é incrível, é Que muito bom legal. ouvir sua trajetória. Obrigada. Meu amor, para finalizar, que conselho você daria para as mulheres que querem crescer profissionalmente, mas ainda sentem medo de se posicionar, o medo que a maternidade possa atrapalhar ali? Claro, essa pergunta eu acho que é bem difícil de responder, porque cada mulher tem uma realidade, né? Eu tenho a minha, eu posso falar a partir das minhas experiências, mas é difícil porque nem todo mundo tem rede de apoio, né? Eu sinto que eu sou privilegiada por ter a rede de apoio, por ter a minha mãe, meu esposo, uma família, e nem todo mundo tem esse privilégio. Então, eu acho que eu diria para ela, tenha paciência, não se cobre tanto, sabe? Vai em busca dos seus sonhos, mas a gente tem que parar e ver as prioridades, porque infelizmente é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo, Uhum. entendeu? Então, mas assim, eu acho que também você não fica para trás na maternidade quando você se torna mãe, sabe? A gente não pode pensar em maternidade como um retrocesso. Tipo, você vai ter que desacelerar, você vai ter que dar uma pausa, mas são fases da vida, entendeu? E a gente vai vencendo, vai continuando. O importante é não desistir. Um dia de cada vez, Um né? dia de cada vez. Meu amor, obrigada por ter aceitado o meu Obrigada a convite, você, muito eu animada. amei. Me fala suas redes sociais, as redes sociais da Papel para Mesh, onde as pessoas podem encontrar. O meu é dani.caroline e @papel para mecha, gente. Sigam lá, né? Tem muito conteúdo bacana, não só para o profissional, mas também para cliente. E é isso. Gente, é isso. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.